E o que é excelência, né? Excelência é fazer muito bem. Na minha opinião, excelência, Renato, é fazer acima da expectativa. Então, para mim, nunca tem nada que tá bom. Se eu vou lavar o meu carro, amanhã eu vou tentar lavar ele melhor do que eu lavei ele hoje. Qualquer coisa que eu for fazer, eu busco sempre fazer melhor. Toda vez um pouco melhor do que da última vez. Eu sempre digo aqui no Entrevista 50 CIOs que eu ganho muito nesse dia, principalmente revendo grandes amigos, pessoas que eu tenho uma jornada juntos, de muita admiração, de trabalho e de superação. E o meu entrevistado de hoje é Diego Neufred. Diego, prazer poder te receber aqui na NetGlobe, meu muito obrigado. Pô, Renatão, muito obrigado. Eu que agradeço esse convite. Então, excelente iniciativa da NetGlobe, iniciativa sua, ótima condução. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar aí alguns momentos. Parabéns. Diego, eu que te agradeço. Obrigado. São exatamente apoio como o seu que nos incentiva ainda mais a seguir um projeto como esse, que tem a figura central as pessoas, os profissionais da área de tecnologia. Só que a gente adora começar as nossas conversas aqui dando um passo para trás, ou vários passos para trás, né, para a gente conhecer um pouquinho o Diego, né, lá na infância, um pouco de família, né, da onde veio, para que a gente possa se inspirar não só nas posições que nós estamos hoje, mas principalmente as pessoas que somos. Conte um pouco da sua história para nós, por favor. Legal. Vamos ter que buscar bastante coisa aqui. Bom, eu sou de Blumenau, cara, interior de Santa Catarina. Terra da cerveja, da Oktoberfest. É verdade. Terra da malha, né? Então a gente tinha muitas empresas têxteis lá em Blumenau, até os anos 90, acho que era líder na parte fabril têxtil. Eu nasci e cresci nos anos 80, fui adolescente nos anos 90, então acho que eu trago muito disso, né? Eu sou talvez ou a primeira geração do milênio ou a última geração antes de começar o milênio. A gente não consegue identificar direito, mas eu tive muito a oportunidade de talvez crescer ali até os meus 11, 12 anos sem essa alta exposição à tecnologia que a gente acaba tendo hoje, né, que as crianças acabam tendo hoje. E depois disso eu peguei também já a primeira geração de computadores, a primeira geração aí de internet, e aí começou essa minha paixão muito pela tecnologia. Mas eu sempre gostei de jogar basquete, nunca fui muito bom de bola, era sempre o zagueirão, quase futebol americano, mas basquete, eu gostava de jogar basquete, joguei muito squash, sou de uma família típica do interior, meu pai e minha mãe são dentistas, então eu fui criado para ser dentista. Até talvez um dia antes do vestibular eu ia fazer odonto. A minha mãe que me convenceu a não seguir aí pelo caminho de odonto, pelo que eu já gostava da parte de informática, de computadores. Tenho uma irmã mais nova, 4 anos mais nova do que eu, mas hoje já formada em odonto, ela é dentista, ela seguiu Ela não conseguiu, então, fugir. Não conseguiu fugir, ela seguiu o caminho da família. E eu que fui para ir para o lado de exatas, de engenharia. E, apesar de ser de Santa Catarina, né, em Santa Catarina, em Blumenau, especificamente, a gente tinha um time chamado BEC, Blumenau Esporte Clube. Olha só. Então eu torcia para o BEC, mas também de pequeno eu sou flamenguista. Nasci na época do Zico, né? Então meu pai ele era santista e acabou virando flamenguista por causa do Zico. Então eu vi toda aquela... lembro um pouco, né? Lembro de 85, 86 ali pra frente, daquela época, e até hoje sou Flamengo, sou sócio, tô sempre lá no Maracanã assistindo os jogos. Poxa, que legal. Você sabe que nós temos muita similaridade nisso, né? Eu sou flamenguista, né? E por isso o meu filho também. Meu filho João é apaixonado pelo Flamengo. A gente precisa ir juntos, então. Vamos lá pro Maracanã junto. Lá no Maracanã e ver o Mengão, sem lá. dúvida alguma. Diego, a gente já se conhece há muito tempo. Eu acompanho a sua carreira, né? Me recordo momentos assim de grande felicidade, né? Em especial uma em São Paulo, quando você recebeu
um grande reconhecimento como CIO do ano, né? Ou seja, pelo trabalho árduo que você realizou. E você começou muito cedo, né? Você é um líder e uma pessoa reconhecida em todo o mercado, né? E você conquistou as coisas muito cedo na sua trajetória, né? Eu queria saber um pouco como que foi o início da TI, do trabalho na sua vida, né? Com qual idade e quais foram os seus primeiros passos, né, da sua jornada profissional? Olha, para mim é até difícil falar quando que eu comecei com informática, né? Apesar de não ter, a gente não ter essa abundância que a gente tinha lá nos anos 80, eu sempre fui o cara que tinha o gravador de fita cassete que piscava, que gravava, ficava o dia inteiro escutando rádio, gravando as músicas, gravando fita. Depois eu fui... uma época eu curtia os negócios de DJ, sabe? Então eu tinha os mixers, tinha prato, tinha luz estroboscópica, fazia umas festinhas, assim. Tá. E nessa mesma... Então eu sempre gostei muito dessa parte tecnológica. E aí lá pelos 12 anos, eu ganhei meu primeiro computador. O pessoal nem sabe o que é isso hoje em dia, um MSX. MSX. Microsoft Expert. Quem fabricava aqui no Brasil era a Gradiente. Não tinha nem disquete, era... Ou era uma fita cassete, ou era aquelas fitas igual do Super Nintendo lá que você encaixava nele. E meu pai comprava revista de computador, ele não lia, né? Ele deixava lá do lado do computador, obviamente, as revistas, e eu comecei a ler aquele negócio. Na hora que você ligava o MSX, ou você botava um cartucho e ele abria um joguinho, que virava quase um videogame, tela verde, né? Um jogo na tela verde. Ou ele abria um BASIC. Ele abria a tela, não tinha sistema operacional, ele abria a tela do Basic da Microsoft. E eu comecei a pegar as revistas, folhear, e tinha listagem de programas. E eu começava a digitar aquelas listagens de programas com 12 anos, e aí eu, fazia um círculo. Se aumentar o raio, menor, maior. Que aí legal. comecei nessa de modificar os programinhas que vinham na revista. E dava certo. O problema é que toda vez que você passava lá 2 horas digitando um programa, você tinha que gravar na fita cassete. Ele fazia um barulho, parecia modem, assim, quando você gravava na fita cassete. Então esse foi aí o meu primeiro contato com o computador. Lá pelos 14, 15 anos é que eu comecei a mexer efetivamente com 14 anos, eu acho, com o x86, né? Ganhei um 486 DX2, 8 megas de RAM. 8 megas de RAM. 8 megas de RAM, Uau. 540 megas num hard drive Bigfoot da Quantum. Era uma coisa sensacional aquele computador. Meus vizinhos vinham tudo em casa ver, assim, um computador tão sensacional que era na época. E aí botava joguinho. Nessa época eu comecei a programar algumas coisas em Pascal. E com 15 anos mesmo eu instalei Linux a primeira vez no computador. Slackware 3.2, um CD do Slackware. Peguei um CD emprestado num amigo, instalei o Linux, tirei o Windows. Foi aí que eu comecei a programar em Perl, programar para web. Com 16 anos de idade, 16 ou 17 anos, eu montei uma empresa com uma namorada. Me conta essa. Eu tinha uma namorada lá em Blumenau, a gente montou uma empresa para vender CD do Linux pela internet. Por quê? Um CD tinha 540 MB. A maior parte do pessoal tinha um modem de 14.400, 33, né? Então você levava... com velocidade boa, você levava 24 horas para baixar um CD de Linux. Então o pessoal acabava comprando. E a gente mandou fabricar um monte de CDs e começamos a vender CD de Linux na internet. Porque não tinha e-commerce para vender. Você não tinha VTEX, você não tinha Shopify, você não tinha nada onde você podia botar o teu catálogo online. Então eu programei um e-commerce. Eu programei um e-commerce em Perl. Fiz toda a parte de HTML, toda a parte de back-end, banco de dados em MySQL. Isso com 16 anos de idade, aprendi tudo sozinho, sem curso, sem absolutamente nada. Pegando livro na biblioteca da FURB, a Universidade Regional de Blumenau. O que é pegar um livro na biblioteca hoje em dia, né? Voltar para casa com pilha de livro. E programei aquilo, fiz interface com a máquina de cartão de crédito da Visa na época. Depois eles até bloquearam, eles não tinha API Gateway, não tinha nada. E aí que eu comecei a programar, aí que eu deslanchei de programação, sempre gostando muito dessa parte de computadores. Aí com 17, 18 anos ele fui fazer o vestibular. Um dia antes minha mãe me chamou. Diego, você tem certeza que você quer fazer odonto? Você gosta tanto desse negócio de computador? Eu não, mãe, mas o pai quer que eu faça. Olha só. Aí, não, faz o que
faz o que você achar melhor. Olha que legal. E aí eu acabei optando aí pela engenharia e fui para esse caminho aí de engenharia da computação. Qual o nome da sua mãe, Diego? Ângela, Dona Ângela. Dona Ângela, obrigado por você ter incentivado que o Diego, né, hoje esse grande profissional, que é um exemplo, né, no setor de tecnologia, graças à Dona Ângela, fica aí o nosso reconhecimento à Dona Ângela. Diegão, a nossa geração, ela é vista como uma geração de guerreiros, né? Ou seja, a tecnologia na nossa época era extremamente rudimentar, né? Somente os bons combates, né, que a gente conseguia avançar, né? Hoje em dia está tudo muito mais fácil. Quando foi aquele primeiro momento que você falou o seguinte, olha, cara, eu já tenho conhecimento, faculdade está aí, foi um primeiro estágio, já foi um primeiro trabalho, como que foi aquele momento que você, opa, agora o negócio ficou sério, eu preciso pagar minhas contas, né? Eu tenho que entregar realmente um resultado para uma organização. Como que foi o primeiro grande desafio profissional na área de TI? Eu me mudei de Curitiba para Blumenau, né, para fazer de Blumenau para Curitiba para fazer faculdade. E eu estava um mês estudando lá na PUC, fazia engenharia de telecomunicações, mais tarde eu mudo para engenharia da computação. Fiz 2 anos de engenharia de telecomunicações. Eu estava um mês na faculdade, tinha um provedor em Curitiba que me chamou para conversar. Olha, a gente está precisando de um sysadmin, de um cara que conheça de Linux. Aí eu cheguei lá, na época tinha aquele papel do sysadmin. A gente falava, era o cara que cuidava dos servidores. Mas chegando lá no provedor, comecei a conversar com o dono, e ele falou, era um provedor tamanho médio lá de Curitiba, e ele começou a me contar, eu falei, mas o que você precisa? Não, precisa de alguém para cuidar de tudo aqui, dos modems, do banco de modems, dos 10 servidores que a gente tem aqui. Do core business, eu né? falei, olha, eu entendo disso aqui tudo, mas eu nunca fiz isso, tinha 18 anos. Ele falou, não, começa amanhã então. Eu falei, só posso meio período, porque à tarde eu estudo, à tarde e à noite era faculdade na PUC, de manhã eu posso de manhã, não tem problema, começa de manhã. E comecei no dia seguinte, salário de R$600 para meio período. Quando pingou o primeiro salário na conta, eu falei, rapaz, o que eu vou fazer com essa grana toda? Comprei um computador novo. Comprei um computador com placa gráfica. Eu tive o primeiro computador com uma placa Voodoo na época. Olha só. Mas aí que eu comecei a trabalhar. Então, realmente, eu refiz muita coisa naquele provedor, assim, da parte de infraestrutura, de configurações. Então, foi uma experiência muito boa. Daí eu passei por uma agência web que a gente tinha na época, aquelas agências digitais que faziam websites, montei uma infraestrutura para eles também de hospedagem e comecei a programar alguns e-commerce. Então, tem algumas marcas grandes aí no Brasil, reconhecidas, que eu fiz eu sozinho programei o primeiro e-commerce. Eu só recebia o web design. Então, fiz um e-commerce de carro, um e-commerce de implante dentário, um e-commerce de odonto sempre me seguindo, né? Eu lembro um e-commerce de viagens, tipo esses sites de busca de viagem que a gente tem hoje, mas estou falando de 2000, 99, Início 2000, tudo, né? exato. Programando isso tudo em Python, Java, Perl, eu nunca tive muita afinidade com uma linguagem. Eu sempre programei no que chegou para mim. E aí, com isso, eu comecei a ter uma grana e para pagar a faculdade e até no segundo ano da faculdade eu falei, putz, quer saber? Não preciso disso faculdade. Olha só. Não façam isso, pessoal. Parei de estudar um ano. Falei, vou parar de estudar. Parei de estudar um ano e fiquei um ano trabalhando. Foi nessa época até que eu peguei o projeto do site de viagens ali que eu tinha falado. E parei de estudar aquele ano, porque eu pensei, cara, se os caras lá do Vale do Silício não precisam estudar, eu aqui em Curitiba, aqui no Brasil, também não preciso estudar. Já sei programar, já sei fazer tudo. Então foi um momento assim, mas em alguns meses ali eu voltei e falei, não é bem assim. Realmente tem muita coisa que a gente pode aprender legal na faculdade. Voltei, aí eu mudei de curso, fui para engenharia da computação. Mudei de faculdade, fui para uma faculdade à noite,
aí onde eu podia trabalhar durante o dia. Para ganhar mais uma grana ainda. Ganhar uma grana a mais e estudar à noite. Digão, você sabe que você falando sobre isso, e eu concordo muito, porque na verdade é o seguinte, a faculdade nos dá o diploma, nos dá talvez acesso a alguns professores, alguns conteúdos, mas ela não nos dá a prática. E você começou a trabalhar no mesmo momento que você começou a estudar. E a gente viu que é na prática que se aprende tudo isso. Então, assim, eu não vejo que esteja muito errada essa sua mensagem para os jovens, não para deixar de estudar, mas que não fiquem imaginando que eles vão aprender tudo, que quando eles se graduarem, eles vão ter um ótimo emprego esperando eles, né? Não de mão beijada, mas ali, portas abertas, que não é assim. Né? A gente sabe que é o trabalho que você aprende, pratica, e sem dúvida alguma, a experiência dentro de um projeto, de uma organização, vale por algumas universidades, alguns cursos, né, teóricos que você pode ter. Acho que é bem isso, né? É a prática que faz o profissional, né, Diego? Eu acho a prática fundamental. A faculdade, a graduação, ela te traz muita coisa, porque no dia a dia, eu acho que a diferença, por exemplo, de um curso superior para você fazer um curso técnico específico, sabe? No nosso mundo, que é muito técnico, eu acho que a faculdade me agregou muito, são experiências que eu não conseguiria ter trabalhando em projetos. Então, contato com professores, networking com professores. Tem professores que eu fiquei anos me relacionando depois da faculdade, que viraram até amigos, colegas e me ensinaram muito. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito importante. O cara não ficar só no mundo acadêmico, que eu vejo que muita gente acaba optando para esse e por esse caminho do mundo acadêmico, e também não ficar só 100% na prática. Eu acho que a gente tem um equilíbrio ali entre os dois, que eu acho que ajuda, um complementa muito o outro. Mas uma coisa que você falou, Renato, que eu acho que é fundamental, é a prática. Uma pergunta que eu sempre faço em entrevista, quando eu vou entrevistar alguém, eu pergunto, quando você começou a programar? E assim, o cara ganha algumas estrelinhas na hora que ele fala, antes da faculdade. Perfeito. Porque aí o cara mostra que é um autodidata, é um curioso, um cara que corre atrás das coisas. Então, não foi alguém que pegou na mão para mostrar como que funciona. Então, acho que é muito importante esse negócio de você ter o desejo, você querer procurar o novo, você buscar o aprendizado, né? A faculdade não vai te dar isso de mão beijada. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. NetGlobe Streaming Events confere mais qualidade ao seu evento híbrido ou virtual com um time experiente na administração, captação e transmissão. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Diego, eu tenho certeza que quem está assistindo ou ouvindo a nossa conversa está dizendo assim, Renato, faz aquela pergunta para o Diego, quais são os pilares, né, que ele nos recomendaria aqui para ter uma carreira bacana como a dele, né? Uma carreira de sucesso, uma carreira onde você pode impactar muitas pessoas, muitos negócios também. Então vamos nos dirigir agora, Diego, para aquele jovem, lembrando você lá em Blumenau, né, seja com 16, 17 anos, tentando decidir ali uma carreira, ou para aquele profissional que tem talvez buscado, né, novas inspirações para poder mudar de setor, que não esteja feliz por algum motivo, né, no que ele está fazendo hoje, e ele olha papos como o nosso e fala assim, pô, aquele pessoal da TI parece ser um pessoal feliz, um pessoal que, poxa, né, tem um dinamismo muito grande. Quais pilares você poderia dizer que essas pessoas têm que se inspirar, olhar, cuidar, né, e trabalhar para poder chegar lá? Olha, é até um pouco padrão a gente falar, vá para o caminho do que você gosta, siga suas paixões. Mas eu lembro de eu adolescente, fazendo, como que a gente falava? A gente fazia aquelas testes de aptidão, né? Para ver o que a gente gostava de fazer. Eu lembro que para mim deu marketing. Eu queria que desse odonto, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu queria que desse odonto e acabou dando marketing para mim. Fiz 2 vezes esses testes durante o colegial.
Podia ter seguido o teste, mas não, né? Foi efetivamente para outro caminho. Eu acho que o que me guiou foi a curiosidade. Então, eu acho que o fundamental no que você for fazer é você fazer o que você é curioso, porque só o curioso vai te levar à excelência. E o que é excelência, né? Excelência é fazer muito bem. Na minha opinião, excelência, Renato, é fazer acima da expectativa. Então, para mim, nunca tem nada que tá bom. Se eu vou lavar o meu carro, amanhã eu vou tentar lavar ele melhor do que eu lavei ele hoje. Qualquer coisa que eu for fazer, eu busco sempre fazer melhor. Toda vez um pouco melhor do que da última vez. Acima da expectativa, então. Acima da minha expectativa. Legal, bacana. E a minha expectativa, em geral, eu seto ela muito alto. Legal. Então, eu acho que isso é fundamental. Você sempre conseguir exceder expectativa. Para isso, você precisa ter esse grão da curiosidade dentro. Senão, você vai ficar sempre fazendo tudo do mesmo jeito e não vai evoluir. Belo ponto. Muito legal. Também concordo com você. E é assim que você consegue colher resultados muito legais também. Diego Neufred, nós sabemos que a nossa trajetória, né, como você pensava lá no início da sua carreira, sozinho, você vai até um certo lugar, né? Momento de agradecer pessoas fundamentais na sua vida pessoal e profissional que te ajudaram a tornar essa pessoa bacana que você é. Eu posso atestar isso, né? Eu te considero como um grande amigo, né? E você é um ótimo amigo, né? E um profissional excepcional. Quem são essas pessoas que nesse momento nós não podemos deixar passar em branco e deixar aqui um agradecimento a elas? Com certeza minha família, né? Meu pai, minha mãe, que me convenceu a ir para esse caminho da tecnologia. A minha família atual, minha esposa, que me apoia todo dia. Se não fosse ela, eu não conseguiria estar aqui, não conseguiria ter me mudado tantas vezes de cidade como eu me mudei. Então ela é fundamental nisso tudo, a Tayane. Então, primeiro meu pai, Antônio, minha mãe, Ângela, minha esposa, Tayane, o meu pequeno Luca, aí, de 4 anos. Meu filho é autista, então todo dia eu aprendo um pouco com ele também. É muito grato ver a evolução dele no dia a dia. E profissionalmente, tem, eu acho que algumas pessoas aí que me ajudaram muito, assim, a dar passos muito importantes. Acho que o primeiro foi o meu coordenador lá na Microsoft, meu gerente na época, o Marcelo Dávila. Marcelo Dávila me ajudou demais. Ele que me jogou na fogueira e falou: se vira, mas eu tô aqui para te ajudar, que me fez ter esse primeiro contato com times. Depois que eu fui aí para a LL, com certeza a Thaís Falqueto, que foi minha gerente lá na LL, o Kiko, que foi o superintendente da área, que me ajudou demais. Eu acho que são duas pessoas ali fundamentais também no meu amadurecimento, porque foi o primeiro contato com grandes corporações que eu tive, então eles tiveram muita paciência comigo também na época. E depois o Alexandre Rubio, que foi meu chefe lá na TCP. Acho que não é o Rubio que você está pensando, não é o Rubio da Rumo. É outro. O Alexandre Rubio, que era CFO do TCP. Então, acho que ele é uma pessoa que... o Rubio me ajudou bastante em sair um pouco da TI, porque eu sempre fui aquele profissional, aquele head de tecnologia, né? E ele, como financeiro, um executivo financeiro, ele me ajudou muito a abrir essa minha visão do que está fora, do que está além da área de tecnologia. E todas as pessoas aí que trabalham comigo, eu tenho muito orgulho dos times que eu trabalhei até hoje, aprendi muito aí com todos os times. Muitas pessoas aí que eu trabalho já há muitos anos continuam trabalhando aí comigo. Então, acho que tem se a gente for gastar aqui, vamos ficar 1 hora aqui falando, mas tem bastante gente. E sem falar, lógico, grandes parceiros de negócio aí que a gente teve. Você com certeza, Renatão, é um parceiro que criou um impacto muito grande aí, me ajudou muito em vários momentos de carreira.
lembro a gente em várias vezes conversando sobre decisões, você decisões que tinha que tomar da empresa, eu decisões que tinha que tomar aqui da minha carreira, você até me deu algumas dicas, não, Diegão, pô, acho que para ti vai ser mais legal essa opção, então te agradeço muito também, cara, obrigado. Eu que te agradeço por você sempre estar disponível e ser um cara extremamente querido no mercado e também uma pessoa que quer sempre o nosso bem. Diego Neufeld, muito obrigado, parabéns pela sua jornada e por nós deixarmos esse conteúdo aqui registrado, né, e disponível para quem pode se impactar com isso. Eu que agradeço, Renato, parabéns aí, NetGlobe, Renato, por essa construção desse conteúdo, eu acho que é muito rico, toda essa jornada aí que vocês estão fazendo com diversos CIOs, CTOs aí do Brasil, parabéns mesmo, parabéns por mais essa iniciativa e pela inovação que você sempre consegue trazer aí pro nosso setor, cara. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Valeu.